Bom dia! É muito bom estar aqui com você nesta manhã. Eu quero, nesse momento, falar com você um pouquinho sobre confiança. Talvez você fique pensando assim: será que eu posso confiar nessa notícia que eu acabei de ouvir? Será que eu posso confiar naquela pessoa que me disse que ia acontecer isso? Será? Será? Então a gente fica, às vezes, se perguntando: será que eu posso confiar? Eu quero dizer, quero compartilhar com você nesse momento algo que Davi falou lá no Salmo número 20. Davi disse o seguinte: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu, todavia, confio no nome do Senhor nosso Deus. Eu quero falar com você o seguinte: a nossa confiança precisa estar sempre firmada em algo sólido, em algo que nos dá tranquilidade, firmeza. E somente Deus, o Criador do universo, pode te dar essa certeza, pode te dar essa segurança. E Ele está ao lado de todos aqueles que confiam nele. Ele está ao lado de todos aqueles que depositam a sua fé nele. Por isso, a nação de Israel, quando estava ali conquistando as terras que Deus havia prometido para o povo judeu, eles estavam ali tomando posse. Josué atravessou o Rio Jordão. E quando eles chegaram ali do lado oeste do Rio Jordão, os reis e os povos daquelas nações estavam com o coração tremendo, abalados. Mas será que era por causa do poderio do exército de Josué? Será que era por causa do seu armamento, da sua capacidade bélica? Não. Sabe por quê? Porque eles estavam acompanhando a história dos filhos de Israel desde quando eles saíram lá do Egito, com grandes sinais e poder do Deus de Israel através da vida de Moisés. Muitos de vocês conhecem a história de Moisés. O mar se abriu, aquelas pragas foram derramadas no Egito, e eles viram a maneira como Deus estava conduzindo aquele povo. E depois, durante toda a peregrinação no deserto, o Senhor estava ali, ao lado daquele povo. Não deixou que as suas vestes se gastassem durante aqueles 40 anos que eles estiveram ali. E agora, quando Josué, lá no capítulo 10, nos conta que quando Josué entrou ali, passando o Jordão, os povos estavam tremendo, eles estavam apavorados, porque viam quanto que Deus estava pelejando pela nação de Israel. E diz ali também que eles, quando viram todas aquelas coisas, ali Josué preparando com seu exército, atacando as cidades, destruindo seus inimigos, consumindo com tudo aquilo, sabe o que aconteceu? Muitos deles fugiram, e quando eles estavam fugindo, diz as Escrituras que havia grandes pedras de gelo que Deus mandou que caía sobre eles. E as pedras de gelo que caíam sobre aquelas nações ali, aqueles povos, era maior o estrago que elas causavam do que o próprio exército de Israel. Isso nos mostra que Deus estava pelejando pela nação de Israel. E finalmente, durante aquele período de grandes batalhas, no mesmo capítulo 10 de Josué, a Bíblia fala que Josué fez uma oração, e com aquela oração ele pediu para que o sol parasse. E o tempo parou. E naquele instante, Josué pelejando junto com seu exército, ele durante todo aquele dia que foi alongado, porque Deus ouviu a oração de um homem. Está escrito ali que nunca tinha algo semelhante acontecido. Deus ouvia a voz de um homem. Sabe por quê? Porque ali o Senhor pelejava pelo seu povo. Eu quero dizer para você nesse dia que o Senhor peleja por você. Não importa a grandeza das dificuldades, nem a sua habilidade ou o seu poder, nem tampouco a sua condição. Depende, é da ação poderosa de Deus. Por isso eu convido você nesse dia a depositar toda a sua fé, sua confiança no Deus de Israel, no Senhor Criador dos céus e da terra. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. E eu quero orar por você, para que Deus abençoe seu dia, que hoje seja um dia diferente para você, um dia em que você vê as coisas se desenrolarem, não por causa da sua habilidade, por causa da sua sabedoria, e nem por causa daquilo que você tem de habilidade, mas porque Deus está presente no seu caminho,
Pai Santo, Deus amado, eu oro por essa pessoa, por essa vida que me ouve nesse momento. Que o seu dia seja assim marcado pela ação poderosa do teu Espírito Santo. Tu conheces as suas dificuldades, suas necessidades. E eu oro agora, Senhor, para que tudo isso que está se colocando como um inimigo, como uma dificuldade, como um embaraço no seu caminho, seja agora destruído pelo poder do teu nome. Eu sei, ó Pai, que o Senhor sabe cada uma das situações e circunstâncias que essa vida está vivendo. Ó Deus, e eu oro nesse momento para que o Senhor entre com a tua provisão, pois agindo o Senhor, quem impedirá? Eu oro agradecido em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e faça você triunfar nesse dia de maneira sobrenatural, porque só Deus nos permite viver dessa forma vitoriosamente. Amém?